Com a graça de Deus e sua bênção, queremos iniciar mais este culto no lar da Congregação São Paulo. Uma alegria tê-los todos conosco. Vamos acompanhar todo o culto. Não deixem de compartilhar este culto também com vossos amigos, familiares, conhecidos. Queremos iniciar cantando o hino 177, Ó terras todas celebrai. Iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queremos neste momento nos aproximarmos de Deus e confessarmos os nossos pecados. E com a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito de Deus que habita em nós, queremos não acusar outras pessoas de seus erros, nos tornarmos juízes, mas sim olharmos para nós mesmos e ali percebermos que também falhamos em pensamentos, palavras e atitudes contra o próximo e contra Deus. Podemos nos aproximar de Deus porque Ele está sempre pronto a nos perdoar. Na cruz do Calvário, Deus, através de Jesus, nos acolhe com o perdão gratuito de todos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados diante de Deus. Bondoso Deus, diante de Ti nos colocamos e com a ajuda do Teu Espírito confessamos os nossos pecados, não por medo ou por ameaça, mas sim confiantes que contigo está o perdão. Tu estás sempre pronto a nos dar o perdão de todos os pecados. Obrigado, Senhor, pela certeza de que Tu nos acolhes como Teus filhos por causa de Jesus e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pedimos que o Teu Espírito aumente em nós o amor para contigo e o amor para com o nosso próximo. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, te pedimos. Amém. Por causa desta confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e também ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.
Palavras do introito para este 7º domingo no período de Pentecostes, nós encontramos no Salmo de número 119, os versículos 57 a 64. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor, ensina-me os teus mandamentos. Até aqui a leitura do introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Isaías, capítulo 44, versículos 6 a 8. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não. Não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da Epístola encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 27. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não por sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto.
e não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Até aqui a leitura da Epístola. Cantamos o hino de número 249 em preparação à leitura do Evangelho. Tomamos teu santo livro, ó Deus, e humildes imploramos orientação dos céus. Refúgio em treva densa, o brilho desta luz que mostra a glória imensa do Salvador Jesus. Espírito divino, atende às orações e o teu celeste ensino nos mova os corações. As palavras do Santo Evangelho encontramos em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, a parábola do joio e a explicação da parábola do joio, dos versículos 36 a 43. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito.
Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: "Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio." Jesus respondeu: "Quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam." Até aqui a leitura do Santo Evangelho. As palavras do Credo Apostólico, a confissão de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, nós cantamos. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe agora quando queremos meditar nas palavras de Jesus
Conforme o Evangelho de hoje, o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Em nome de Jesus. Amém. Vimos na semana passada, através da parábola do semeador, qual é o papel da igreja neste mundo. Vivemos o tempo da graça de Deus, o tempo em que Deus quer, através da igreja e de cada cristão, espalhar a sua palavra como uma semente no coração de muitas pessoas. No Evangelho de hoje, Cristo quer nos lembrar qual não é o papel da igreja neste mundo. A igreja, isto é, cada cristão, não está no mundo para julgar e condenar pessoas. Isso nos é dito na história do joio e do trigo. Jesus conta a história de um homem que semeou trigo em seu campo. Porém veio um inimigo e lançou o joio no meio do trigo. O joio é uma erva daninha, também conhecida como falso trigo, por causa da semelhança que tem com o trigo. Não serve para o consumo e é até venenosa. De Jesus no Evangelho que o trigo e o joio cresceram juntos. Os servos do dono da plantação pediram permissão para arrancar o joio e separá-lo do trigo. E então o dono da plantação respondeu: não, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para serem queimados. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Interessante que não são todas as parábolas que são explicadas na Bíblia. Porém, a de semana passada, a parábola do semeador, e a parábola dessa semana, a parábola do joio e do trigo, temos o privilégio do próprio Jesus explicar o seu significado. Conforme as palavras dele, este mundo, assim como uma plantação, contém os filhos de Deus, representados na parábola pelo trigo, convivendo, crescendo juntos com aqueles que não são filhos de Deus, representados pelo joio. O trigo e o joio crescem juntos. E ninguém, senão Deus, tem o direito de separar o que irá acontecer no dia da colheita, no dia do juízo final. Deus não nos dá, como cristãos, o direito de julgarmos e condenarmos pessoas. Não é para isso que estamos no mundo. Nenhum cristão ou qualquer instituição cristã tem esse direito que pertence somente a Deus. A história nos mostra que quando a igreja assumiu o papel de juiz, a coisa nunca terminou bem. Quantas pessoas foram humilhadas, condenadas e mortas nas tantas inquisições que hoje mancham a história da igreja cristã e que ainda hoje são alvos de críticas por muitos. Muitas foram as vezes que cristãos e suas instituições esqueceram o seu papel neste mundo. Precisamos lembrar que Deus não dá a nenhum cristão o direito de julgar ou condenar pessoas, nem aqui, nem para a eternidade. Podemos sim julgar atitudes. Vou repetir. Podemos sim julgar atitudes como certas ou erradas, mas não julgar ou condenar pessoas como se fôssemos Deus. Mesmo as autoridades constituídas, aquelas que Deus institui para castigarem os que fazem o mal, conforme Romanos 13, julgam e condenam atitudes, mas não têm poder para decidirem o destino eterno de ninguém. Cito aqui duas razões pelas quais Deus não nos dá o direito, como cristãos,
de julgar e condenar pessoas. Em primeiro lugar, porque também somos falhos e erramos. Que atire a primeira pedra quem não tem pecado, disse certa vez Jesus. Não devemos nunca esquecer o que éramos e o que somos agora. Éramos joio, eu e você, e Deus nos fez trigo, dando-nos o seu Espírito, que nos uniu a Cristo pela fé. E por causa de Cristo, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, nós agora somos filhos de Deus. Se hoje somos filhos de Deus é porque Ele nos converteu e nos conserva nesta fé, sem mérito algum de nossa parte. Em segundo lugar, não temos o direito de julgar e condenar pessoas, porque nosso juízo sempre será fraco e limitado. Não conhecemos a história ou o contexto de vida dos que nos cercam. Olhar um morador de rua, olhar uma prostituta, um viciado, um ladrão ou um suicida e condená-los ao inferno é algo que não podemos fazer. É claro que morar na rua não está certo, não é digno. Como também não é certo prostituir-se, deixar-se dominar por algum vício ou tirar a própria vida. Está se pecando contra o próprio corpo. Roubar muito menos, são atitudes pecaminosas. Porém, não sabemos a história dessas pessoas e como chegaram a esse ponto. Com certeza são histórias marcadas por sofrimentos, traumas, histórias que somente Deus conhece por inteiro. Até mesmo estas pessoas muitas vezes não conhecem seus próprios traumas, que conduziram elas à situação que vivem. Mas Deus conhece a história de cada um, assim como conhece a minha e a tua história. E por isso só Ele pode julgar. Apesar de Deus ter o direito de julgar e condenar, Ele é paciente e amoroso. A obra própria de Deus não é julgar. A obra própria de Deus, conforme a nossa doutrina, é salvar. Por isso Deus espalha a sua palavra, como nos lembrou a parábola do semeador. O próprio Deus no mundo, nesse tempo da graça, está distribuindo a sua palavra em todas as direções, em abundância. Por isso também Deus permite que seus filhos convivam com aqueles que ainda não lhe pertencem, como nos lembra hoje a parábola do joio e do trigo. Deus quer, através dos frutos que Ele produz em nós, levar as sementes de sua palavra e do seu amor para aqueles que convivem conosco. Não é por acaso que vivemos onde vivemos, não é por acaso que trabalhamos onde trabalhamos, não é por acaso que estudamos onde estudamos. No dia do juízo final, no último dia desta terra, Cristo fará a colheita. Neste dia, quando Ele aparecer no céu, ressuscitará todos os mortos, ordenará aos seus anjos que separem, aí sim, separem o joio do trigo. Este é um dia que Paulo lembra na epístola de hoje que até mesmo o universo está aguardando com gemidos e com ansiedade o dia em que o universo poderá descansar, o dia em que tudo se revelará. E será um dia de grandes surpresas. Aqueles que menos esperamos estarão entre os filhos de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa para converter e transformar vidas, assim como fez comigo e com você. Nesse dia, conforme o próprio Jesus diz, o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. Que Deus nos guarde para esse dia. E enquanto aqui estamos, como igreja, possamos ser instrumentos de Deus, instrumentos de salvação.
pois é para isso que Deus permite que vivamos neste mundo. Amém. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está ao teu dispor o que dignaste dar. Oh, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Nesse momento queremos falar com Deus em oração. Lembramos os aniversariantes da semana que passou, também deste dia em especial. Com Dona Hilda Helena Preuss Curli, que completou seus 92 anos na sexta-feira. Queremos lembrar todos os nossos queridos idosos, os nossos anciãos, aqueles que são os esteios de nossas comunidades. Lembramos os nossos grupos formados, todas as pessoas mais velhas, todas aquelas pessoas que estão se cuidando muito. Queremos lembrar também os aniversários de batismo, de casamento, e celebramos com todos estes. Queremos também lembrar nossas famílias enlutadas e orar por todos os familiares de pessoas que foram chamadas para o céu. A Congregação São Paulo, na semana que passou, na quarta-feira, teve uma das suas amigas, uma das suas irmãs na fé chamada à eternidade, Dona Maria Pautília Ranieri de Souza, nossa querida Moza, que aos 81 anos faleceu e foi chamada ao céu. Oramos pelo Sadi, seu esposo, e por toda a família. Nós queremos nos alegrar por todos aqueles que se recuperaram de cirurgias, por todos aqueles que ainda serão submetidos a cirurgias, por aqueles que testaram positivo para a Covid-19, pela recuperação deles, intercedemos por Deus, por todos que estão em hospitais, em clínicas, por todas as frentes de luta contra essa pandemia. Pedimos a Deus que conforte, console, anime a este povo todo que está dando muito de si por esta luta. Oramos por nossas autoridades, por aqueles que estão com depressão. Lembramos a missão de Deus, o desafio da igreja. Queremos lembrar todas as nossas escolas, nosso Seminário Concórdia, a diretoria nacional de nossa igreja, nossas congregações, suas diretorias que estão trabalhando neste tempo para mantermos a pregação da palavra de Deus. Falamos com Deus em oração. Querido e amado Deus, nós te agradecemos porque nos tornaste terra boa, porque nos tornaste semente boa. Obrigado pela ação do Espírito Santo desde o dia do batismo, quando nos lavaste e nos perdoaste de todos os pecados. Queremos te agradecer porque usas a todos nós, tua igreja, no teu reino. Ensina-nos a fazer a tua vontade, que através da vocação para a qual cada um de nós foi chamado, possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado porque nos chamas de luz e sal. Queremos te agradecer pelos aniversariantes da semana, pela alegria de mais um ano de vida, porque os manteste fiéis a ti. Obrigado por todas as lutas
vencidas por todos os obstáculos superados com a tua ajuda. Continua a mantê-los todos firmes na fé. Obrigado também por aqueles que estiveram hospitalizados, que voltaram para casa, por todos os que ainda estão internados, por todos os que lutam neste tempo de pandemia, também por nossas famílias enlutadas, de maneira especial pela família da Dona Mosa, que chamaste à eternidade, esta nossa querida irmã na fé, que agora descansa nos braços do bom pastor Jesus. Pelos que estão lutando contra a depressão, por todas as dificuldades nestes tempos tão difíceis, pedimos a tua ajuda, a tua proteção. Querido Deus, usa esta igreja maravilhosa, com todas as igrejas cristãs, para que a missão tua possa continuar sempre sendo o nosso desafio. Tudo mais que aqui lembramos nos pesa em nosso coração. Tudo aquilo que desejamos, todas as nossas alegrias, nossos desejos, nossas intenções, nós queremos fazê-lo nas palavras que teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Encerramos mais um momento de culto no lar, agradecendo a participação de cada um. Pedimos novamente, não esqueçam de compartilhar este culto e todo o material da congregação com seus amigos, familiares, pessoas que são da igreja e pessoas que também não são da igreja. É um momento importante de testemunho cristão. Queremos também encerrar esse momento de culto entoando um hino que é muito querido por todos os cristãos. O hino 550 do Inário Luterano. Deus tem amado. Deus abençoe, uma boa semana a todos. Amém. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torna a dizer, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torna a dizer,